Olá, muito boa tarde. Estamos de volta ao vivo no Show da Tarde, começando os trabalhos nesta terça-feira, 28 de janeiro de 2020. Eu tenho a honra e o prazer de receber agora para uma entrevista Guilherme Cruz Mascarenha. Boa tarde, Guilherme. Seja bem-vindo ao Show da Tarde, tudo bem? Boa tarde, Pérez. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. É uma honra estar aqui, poder abordar um tema aí de tamanha importância e impacto na nossa sociedade. Maravilha. Eu gosto de fazer o programa abrindo já perguntando quem é o Guilherme? Aquela Pronto. Apresentaçãozinha básica. Me apresentando aqui, eu sou professor de física, trabalho na área de educação há 5 anos. E há mais ou menos um ano eu venho me debruçando sobre os estudos dos impactos dos smartphones na vida dos jovens, na vida das pessoas que estão aí circulando na área da educação. Maravilha. O Guilherme Cruz Mascarenhas, ele é acadêmico do curso de Física da Universidade Federal de Santa Catarina, mas já é professor da matéria de Física há 5 anos. Muito bem. Guilherme, é uma matéria realmente desafiadora. Eu, quando estudante, eu passava por essa matéria. Não estudava, eu estudava para tirar nota, né? Eu falo isso porque hoje eu já passei a minha fase de estudo, apesar de eu também ser acadêmico da Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu estou em outra área hoje lá. Nada de física, nada de exatas, estou na área humanas, eu sou acadêmico também lá, sou seu colega, só que sou da área de letras italiano. Muito bem, então você veio falar de um tema muito relevante, que hoje todos nós, podemos falar assim, temos o nosso smartphone. Qual é o impacto do smartphone para a juventude que hoje está nos bancos escolares? Pérez, eu gosto de fazer uma retrospectiva dizendo que tudo começa lá em 1888, quando um físico alemão, Heinrich Hertz, inclusive Hertz é o que dá nome à unidade de energia, ondas, de ondas AM, FM, a frequência. Então, Hertz, ele foi a primeira pessoa que conseguiu propagar códigos sonoros pelo ar, ou seja, informações ali criptografadas, ele conseguia transmitir através do ar. Então, a partir daí se deu origem ao primeiro celular, ao primeiro rádio, de transmissão. Engraçado que eu gosto de fazer uma brincadeira, que se nós formos analisar o vínculo kármico do celular, a gente ia ter que ter muito cuidado porque esses equipamentos foram desenvolvidos, em sua grande maioria, no período de guerra. Então, na verdade, o celular ele é um aparelho que foi pensado para suprir a necessidade ali da guerra, porque naquele período de início de 1900 estavam vivendo na sociedade, início da Primeira Guerra Mundial, e logo depois a Segunda Guerra Mundial, e logo depois a Guerra Fria, que foi na Guerra Fria onde a disputa pela tecnologia foi bastante acirrada, tanto que a União Soviética, os Estados Unidos, ficavam naquela guerra de quem ia para a Lua primeiro. Então, nesse momento, a sociedade vive uma situação em que essa questão da comunicação começa a ser trabalhada de uma forma mais agressiva. E quando chega em 1994, a junção dessa transmissão bidirecional de voz, que é o rádio, com aplicativos inteligentes, ou seja, o que é o smartphone? Smart, do inglês, significa inteligente, e fone, do celular. Então, você tem um telefone inteligente, um telefone onde, além de você conseguir conversar, você pode compartilhar vídeos, você pode compartilhar informações, ver informações. Então, isso trouxe uma revolução enorme para a sociedade. Agora, toda revolução, é interessante lembrar que ela vai trazer aspectos positivos e aspectos negativos. Com certeza, falaste muito bem. Voltando logo que você falou como surgiu, que foi na época da guerra, Sim. A internet também surgiu no período de guerra, que hoje é o que nós temos aí, então você falou muito bem. Você citou bem o smartphone. Eu gosto de falar o seguinte, o smartphone hoje não é um celular. O smartphone hoje é uma estação de televisão, é uma estação de rádio. O smartphone, esse dia eu estava fazendo a minha atividade física, estava refletindo. Estava ouvindo minha música, então hoje não é mais só um aparelho que comunica, Ele transmite informações, ele filma. Então, hoje é uma televisão potente. É ou não é? Exatamente. E por essa potência incrível, nós precisamos ter bastante cautela.
Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela orienta, né, aos pais, aos educadores, enfim, a toda a sociedade, que crianças de 0 até 1 ano não têm condições nenhumas de estarem na frente de uma tela de computador. Ela orienta que crianças de 1 ano até 5 anos só devem ficar na frente dos smartphones por, no máximo, 1 hora por dia. E aí, engraçado que uma pesquisa recentemente feita no Canadá mostrou que, feita com crianças de 2 e 3 anos, mostrou que dentre 3.500 crianças de 2 anos de idade, 79% dessas crianças permanecem por mais de 1 hora no celular por dia. E de 3 anos esse número vai para 95%. Então perceba que, ao mesmo tempo que você tem uma ferramenta incrível, como você falou, você pode assistir uma live de televisão, você pode, né, acompanhar programas, você também joga na mente de uma criança um excesso de informações em que ela não está pronta para processar e transformar em algo útil para a vida dela. Então, o que é que a gente percebe? Nós vemos, por exemplo, é muito comum você chegar em restaurantes, né, hoje em dia em shopping, você vê mesa dos pais com os filhos. Às vezes os pais estão conversando enquanto o filho está debruçado sobre a tela de smartphone. O que é que você acha disso, por exemplo? Qual é, né, a sua visão como jornalista, como apresentador de tudo isso que está acontecendo? Eu vejo com muita preocupação. Inclusive, eu posso falar, eu tenho uma netinha de 1 ano e 10 meses e ela faz uso, às vezes, também dessa tecnologia, e a gente sabe que todos os estudos, as pesquisas falam, mas realmente é um caminho meio complicado de se controlar. E você, pelo que eu estou percebendo, você é um pesquisador da área, né? Exato. Dessa área de células, né? Celulares, Celular, celulares, né? E eu volto a pergunta para ti. Qual o impacto da energia celular, dos celulares? E hoje nós estamos chegando agora na geração 5G. Gostaria que você poderia falar um pouquinho dessa alta tecnologia que está chegando no Brasil. Que a gente sabe que a tecnologia mais baixa também ela já tem um certo impacto na vida das pessoas. E como será a 5G? Então, vale lembrar, né, que hoje em dia nós vivemos em uma sociedade muito pautada no ego. Ou seja, nós nos tornamos cada vez mais seres individualistas e preocupados apenas com nós mesmos. Isso se dá em muitas razões, pelo fato de que aplicativos que estão inseridos nesses smartphones, como, por exemplo, algumas redes sociais, elas externalizam essa questão do ego, externalizam essa questão do ser humano, que já é própria de nós mesmos, né? O ego, a gente não pode negá-lo. Porém, quando isso se torna uma busca incessante, o jovem, o adolescente, preso por uma indústria cultural, preso por um padrão estético de beleza, ele muitas vezes se sente deprimido, se sente fora do que é tido como o normal, do que é tido como o padrão. Então, em muitos dos casos já é constatado altíssimos índices de depressão, inclusive suicídio, de jovens, por conta de eles não se encontrarem, de fato, em uma proposta de padrão estética, de uma proposta de padrão social. Então, muitas vezes, os jovens eles estão até tirando suas próprias vidas pelo fato de se sentirem menosprezados perante a sociedade, pelo fato de não ter o like, né, que eu acho que hoje em dia a questão da busca do like está trazendo um grave problema, porque assim como a droga ela desperta no nosso cérebro a questão da liberação do hormônio da serotonina, que está associado ao prazer, o like já foi constatado que ele também produz esse mesmo hormônio. Então, se torna uma busca incessante pelo like, quando, na verdade, você não constrói algo de fato, como, por exemplo, você, ao final da leitura de um livro, o prazer que você tem em ler o livro é um prazer que realmente ele não se desfaz, porque você sabe que aquilo foi construído e vai ser em prol de sua evolução. Porém, o like é uma coisa muito superficial. Então, você posta uma foto, tem um like, imediatamente depois, você quer mais like. Então, a busca do prazer, hoje em dia, pelo jovem, é o que está levando
ao número altíssimo da utilização de drogas, por exemplo. Então, hoje em dia, cada vez mais os jovens eles querem prazer. Isso também tem uma questão da educação dos pais, onde hoje em dia você tem os pais que precisam se dedicar à sua rotina de trabalho de uma forma meio que completa, né? Eu acredito que essa falta familiar na vida do jovem também faz com que ele sofra desses distúrbios. Então, a gente tem que analisar que o smartphone ele é um problema que está inserido dentro de um todo, dentro de uma sociedade que já vive nessa velocidade e não se preocupa com o futuro dos seus jovens. Falaste muito bem, Guilherme. Guilherme, você é um jovem, mas eu percebo que você tem uma bagagem muito boa nessa área. E eu também analiso, ó, já agora eu fazendo a minha análise, até como eu vejo na sala de aula. Apesar de tudo isso que nós falamos do smartphone, né, que hoje é um canal de televisão potentíssimo, né, o smartphone hoje até fala, até telefona, né? Que é uma das últimas funções dele praticamente é você falar no smartphone. No meu ponto de vista de sala de aula que eu acompanho, que eu sou acadêmico, eu vejo que ainda está sendo pouco utilizado na educação o smartphone. Exatamente, trazendo aqui, né, para a área da sala de aula em si, da educação, o que a gente pode falar? Foi colocada em vigor uma lei em 2002 que proíbe, né, a utilização dos smartphones, dos celulares em sala de aula. E o que acontece é que alguns estados, a partir desse ano de 2002, conseguiram uma modificação na lei local para conseguir fazer com que os celulares passassem a ser utilizados como recursos pedagógicos, né? Então, o que acontece no Brasil hoje é que há uma despadronização, né, entre os estados, há um desconsenso entre o uso ou não dos celulares em sala de aula. Então, pense que isso traz para o aluno uma incerteza se realmente aquele dispositivo pode ser utilizado ou não, até porque a forma como esse dispositivo foi inserido na vida do aluno foi de uma forma que ele só enxerga um viés, que é o viés do lazer, que é o viés, né, dos aplicativos, das redes sociais. Então, se desde pequeno esse jovem, esse aluno, não for educado de que essa ferramenta ela deve ser utilizada para um viés produtivo, ele vai chegar no ensino médio, né, nos anos finais da educação básica, não sabendo utilizar esse recurso da melhor forma. Porém, eu vou citar aqui uma situação que foi até engraçada em uma escola que eu trabalhava aqui em São José, que eu fui fazer uma dinâmica na turma do primeiro ano utilizando o celular. E era uma competição onde eu formei grupos em sala e projetei um quiz no quadro, né, tipo Show do Milhão, onde aparecia um ranking. Só que aquilo causou um alvoroço tão grande na turma que o diretor da escola estava dando aula na outra sala. E aí, meu Deus, que bagunça é essa? Só que os alunos estavam interagindo, porém, como aquilo era algo novo para eles, ou seja, a inclusão da tecnologia na educação na sala de aula era algo novo, eles não souberam, né, levar aquilo de uma forma pertinente, quanto em outros países, né, que já enxergaram isso há mais tempo, já amadureceram essa discussão há bastante tempo. Já desde criança, as crianças já trabalham com o smartphone em sala de aula de uma forma normal, já entendem como devem utilizar as redes sociais para se comportar, porque hoje em dia você está na rede social, seu chefe está na rede social, seu professor está na rede social, seu pai, sua mãe, então você tem que ter um filtro ali, né, do que você vai estar divulgando, do que você vai estar mostrando, até porque a gente não pode ficar postando conteúdos indevidos, né? Então, acho que a educação digital ela deve ser incluída desde cedo no jovem, para que no futuro, para daqui a 5, 6 anos, a gente possa já estar colhendo esses frutos. Muito bem, Guilherme Cruz Mascarenha, a entrevista maravilhosa, pena que o nosso tempo é só 15 minutos e passou rápido. Passou rápido. Obrigado pela sua entrevista, realmente você está no caminho certo nessa pesquisa. Precisamos de mais pesquisador igual a você, jovem e confiante nessa nova tecnologia. Parabéns, o Show da Tarde agradece a sua entrevista. Agradeço também a presença, uma boa tarde a todos e uma excelente semana. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora, obrigado pela sua audiência e pela sua preferência. Faremos um pequeno intervalo, voltaremos na sequência, eu te convido a permanecer conosco. Até já!